Pessoal, então o LaMoto é essa iniciativa que está junto com essa turma toda que a gente comentou, está promovendo isso aqui. O grande propósito do LaMoto Road Community é aproximar motociclistas e trazer talvez um pouquinho assim da sua jornada pessoal e profissional junto com o motociclismo, eu diria assim. O que o motociclismo ajuda e ensina a fazer, né, na sua vida pessoal profissional. E hoje nós estamos aqui num ambiente um pouco diferente para nós motociclistas, que é um ambiente, né, de onde tem pessoal que veleja, que navega, né, na água. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Talvez nada, mas talvez tudo, né? Então, o grande objetivo aqui não é estar confrontando dois mundos, né, vendo o que é melhor, nada disso. É justamente a gente encontrar possíveis sinergias, né, nesse mundo que a gente vive. Né? Então, eu queria começar aqui, nós temos aqui dois grandes representantes desses dois mundos. Né? Fernando, empresário, engenheiro, né, Fernando? Motociclista. Tem uma jornada aí que ele vai contar um pouquinho para nós. E o André Streppel, que eu conheço há mais tempo, tenho a honra de estar conversando com ele agora, navegador ou velejador. Eu já vou dar um spoilerzaço aqui, né? Medalhista olímpico? Não. Não, vice-campeão mundial. O que para mim, que sou leigo, é a mesma coisa, tem o mesmo valor, é maravilhoso isso. Então, Fernando, eu vou começar com o André, que está com o microfone na mão. André, o que te levou assim, a se aproximar da vela, desse mundo da vela? O que isso fez da tua vida até hoje? Bom, primeiro, boa tarde, Marcelo. Prazer estar aqui conversando contigo e ter essa experiência aqui magnífica aí com o pessoal da Alcatrazes e com todo mundo que está aqui. Né? Eu já nasci no meio náutico, né? Então, assim, já tenho fotos da minha mãe grávida aqui no Veleiros, porque o meu avô, por parte de pai, já velejava, o meu pai já velejava, o meu irmão mais velho começou a velejar. Então, para mim, foi um caminho muito natural. Né? Então, já antecipando uma possível pergunta que eu imagino que tu vai fazer, o mundo das motos é completamente distante da minha realidade, mas pelo que eu vejo aqui, eu acho que a questão da integração é muito presente e acho que está aí a grande sinergia realmente entre o mundo das motos e o mundo náutico. Maravilha. Fernando, pode pegar o microfone ali. Bom, o André acabou de antecipar e é uma verdade, acho que todos nós sabemos, né? Talvez haja uma distância grande aí. Mas hoje nós encurtamos essa distância aí, né? Então tá todo mundo feliz aqui porque é isso, né? Desde quando tu anda de moto? E tu, desde o começo, ia de moto trabalhar? Bom, eu não sou motociclista de longa data, né? Tem gente que começa a andar de motocicleta com uns 15 anos, 12 anos. Eu comecei aos 38. Fazem 18 anos que eu ando de moto. E não é o meio de transporte que eu uso para trabalho, mas é o meio de transporte que eu uso para lazer, para hobby, para diversão. Hoje a gente curte muitos passeios aí com essa turma da Harley Davidson. A Harley Davidson trouxe uma outra experiência de motociclismo, né? Já foram várias viagens internacionais também para conhecer, seja países aqui da América Latina, Estados Unidos e Europa. E o motociclismo fez parte da minha vida de uma maneira tão intensa que já fazem 5 anos que a minha esposa também está pilotando. Saiu da garupa para o bólido, né? E depois ela vai estar conversando aí também, mas essa sinergia que traz o motociclismo com a convivência com esses amigos, esses eventos que a gente tem aqui, é o que a gente mais curte e gosta de aproveitar. Legal. No mundo profissional, eu diria assim, empresarial, vocês dois são empresários, né? No mundo empresarial há muita competitividade, há muita competição, né? E eu diria assim, faz parte, é isso mesmo, né? Não tem como, né, fugir disso, né? Mas o André competiu no mundo náutico, né? Acho que não compete agora mais, André. Compete ainda, em maravilha, então. Dá para fazer alguma correlação assim da tua vida esportista, né, de esportista competindo e ainda continua competindo, com a tua vida empresarial de competir no mercado, de cara, eu preciso, sei lá, fechar meta, eu preciso conquistar aquela conta, aquele cliente. Já passou pela tua cabeça isso? Sem dúvida. Inclusive tem várias palestras que eu faço justamente sobre isso, fazendo essa relação. A questão da competição
desde muito jovem, né? Acho que o pessoal que veleja, a grande maioria começa a velejar bastante jovem. Então, a competição te traz naturalmente muitas frustrações, te mostra que realmente para tu ter um resultado positivo tu precisa te empenhar, te dedicar. E no trabalho, obviamente, que é assim também. E no meio náutico existem várias modalidades de barco, barcos individuais, em dupla, de trio e de equipe. E quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente faz atividades individuais, em dupla, em trio e em equipe. E nem sempre a equipe ela está na mesma sinergia, com os mesmos objetivos individuais. Então, eu acho que tem uma relação muito forte entre uma coisa e outra. Tu conseguir lidar com as frustrações, tu conseguir interagir com pessoas diferentes, né? Dentro de um barco, muitas vezes no mesmo barco, tem uma criança, um senhor de 70 anos, uma pessoa de 40, uma mulher, enfim. E hoje as empresas falam muito sobre diversidade, 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 e a gente vive a diversidade dentro do barco constantemente. E um barco onde, enfim, tu não pode simplesmente, não estou feliz aqui, pular na água e sair nadando e ir embora. Tu é obrigado a conviver bem dentro daquele espaço. Então, isso acho que traz muita oportunidade de aprendizado e muitas coisas que acontecem nas empresas, né, no relacionamento profissional entre as pessoas, a gente vê que aqui acontece também, mas de uma forma muito mais natural e de uma forma muito mais positiva. Mesmo a questão da competição, ela é uma competição positiva. E no meio profissional deveria ser exatamente assim, né? E quando a gente encontra isso no meio profissional, é algo raro, mas existe. Então, acho que é muito positiva essa experiência também. Que maravilha. Essa é a riqueza, né, de um papo, de uma conversa assim, e que une dois mundos, né? Isso é sensacional. Fernando, você acha que começaste mais tarde em relação ao que talvez muita gente começa? Eu comecei a andar de moto com 12 anos, sem capacete, mas isso é papo para outra hora, depois a gente conversa. Você não competiu de moto. Ou até hoje, pelo menos, né? Como é que essa relação, essa coisa assim da relação da competição no mundo do trabalho, o que é a moto para você, já que ela não é competição? A moto, na minha vida, ela não é para competição, né? É hobby, que nem eu falei antes, mas ela traz uma série de elementos que... É Marcelo, né? Desculpa. André, que o André já comentou aqui, do dia a dia do nosso trabalho, tá? A gente, quando anda aqui no grupo da Harley, nós temos uma questão que os passeios são organizados. As nossas viagens são em grupos, a gente já foi para a Argentina com 80 motos, então tem todo um ritual de planejamento de uma viagem dessas, que é o que a gente vivencia no nosso dia a dia na administração de uma empresa, né? Você não vai fazer a sua coisa, seu negócio rodar sem ter um planejamento, sem saber quais são as suas metas, quais são os caminhos que você vai seguir, quais são os procedimentos que você vai adotar. E essa experiência que a gente tem no meio empresarial foi levada para o motociclismo, e o que a gente aprende no motociclismo, a gente traz para o meio empresarial. Tá? A convivência, a disciplina de um passeio. Ele comentou aqui agora que num barco você vai ter a criança, você vai ter o idoso, você vai ter a mulher. Então, no motociclismo é isso. Viagem em grupo, nós temos aqui gente que começou a pilotar ontem, gente que já pilota desde os 12 anos, nós temos gente com 80 anos, gente com 5 anos, né, os filhos que participam, as esposas que participam. Então, você tem uma dinâmica e uma convivência muito grande ali, que tem que entender os limites de cada um, as capacidades de cada um, como ele vai reagir a uma dificuldade, como você vai reagir, como você vai apoiar. E essa experiência que se troca ali, você leva para dentro da empresa também, porque eu vou ter ali na minha equipe. Hoje eu tenho uma empresa com mais de 800 funcionários, né? Então você lida com pessoas de todos os níveis, de todas as dificuldades, de todas as capacidades, e essa experiência a gente traz para dentro e ajuda muito, sim. Eu mesmo, como pessoa, mudei muito o meu comportamento desses 13 anos que eu ando mais intensificamente do que hoje. Que maravilha. Eu quero agora mudar um pouco o assunto. A pergunta é muito simples, assim, o tema é muito simples, assim, né? André, como é que se lida com o imprevisto quando está navegando? Você falou que tem várias modalidades, né? Mas tenta talvez puxar, que eu acho que é a tua especialidade ali, né? Solito no barco. Só você. Como é que lida com o imprevisto? A primeira coisa é manter a calma, né? Eu acho que também, já trazendo um pouco para o lado profissional, qualquer coisa que acontece na empresa, inesperada, a primeira coisa que eu digo para o pessoal é calma. Calma, vamos respirar, vamos ver o que está acontecendo. Claro que o barco, né, o velejar, ele
tem e pode acontecer vários imprevistos, porque é uma questão que depende do vento, então está totalmente ligado à natureza. E a natureza, por mais que a gente enxergue a nuvem chegando, a onda vindo, eventualmente alguns imprevistos de fato podem acontecer. Então, acho que a primeira questão, o primeiro ponto é realmente ter calma e entender a situação. O grande desafio do imprevisto é que o imprevisto é uma situação nova que aconteceu de uma forma muito rápida. Então, naturalmente, tu vai levar mais tempo para entender o que está acontecendo. Né? Quando aquela mesma situação acontece de uma forma muito devagar, tu consegue ir percebendo e aquilo ali não é mais um imprevisto e tu consegue lidar com isso. Então, é só uma questão realmente dos fatores de acontecer e ter calma, ou tu ter a calma à medida que aquilo ali vai acontecendo. Mas, com certeza, existem algumas regras básicas de segurança para tu conseguir lidar com o imprevisto. Por exemplo, colete salva-vidas é básico, é uma delas. E toda a questão de manutenção do barco, né? E com certeza, acho que na questão das motos também, o velejar não é simplesmente chegar aqui, pegar o barco e ir para a água. Né? Existe toda uma preparação, existe toda uma questão de revisar o equipamento antes, tu revisar na volta para ver na próxima vez o que eu preciso ajustar, o que eu preciso melhorar. Então, o barco ele é um instrumento que tu está constantemente arrumando. É literalmente como se fosse uma casa, né? Sempre tem alguma coisa para arrumar. Então, um barco é exatamente assim. Para o Fernando, um pouquinho diferente, você anda mais em grupos, né? Quando viaja, né? Normalmente, né? Já enfrentou alguma treta na estrada, na viagem, que... Cara, como é que resolve? Bom, mas o grupo acabou resolvendo, ajudando, saiu dali e a coisa resolveu. A gente passa volta e meia alguns perrengues, né? Não sempre, porque a gente tem toda essa questão de planejamento, mas a gente já teve problemas mecânicos, enfrentam, né? Tivemos uma vez, infelizmente, um problema de um colega que se acidentou, que o grupo se uniu e conseguiu resolver de forma exemplar toda aquela situação. A gente tem treinamento para isso, tá? A condução que a gente faz dos nossos grupos, elas são balizadas em 7 treinamentos, né? O meu pessoal aqui ajuda a esclarecer, que isso aí vai preparando a gente no decorrer de um período para a gente conseguir conduzir com toda a maestria. E pegando aqui o André comentou também, a gente cada vez mais que ele vai falando, vem vendo as sinergias que tem mesmo, né? Ele falou que o barco tem que estar em manutenção, a moto tem que estar em plena manutenção. Ele falou no colete salvar-vidas, nós temos o capacete, nós temos a jaqueta, nós temos a botina, porque é essencial que se viaje, né? A gente sempre diz que um bom passeio é aquele que a gente vai e volta, né? Ele só está completo quando tiver essa missão cumprida, que é o ir e voltar. E para você ir e voltar com segurança, o seu equipamento tem que estar bem cuidado, o uniforme, né, a vestimenta, a jaqueta, tudo ok, para se der algum infortúnio, você não vai passar perrengue de frio, não vai passar o perrengue de muito calor, não vai passar o perrengue de, né, o evento em excesso, né, quem já foi para o Ushuaia, aí pega lá, vento em excesso é um problema. Então, planejamento, né, é uma coisa muito importante. Maravilha. E mudando de novo um pouquinho, né? Falamos de imprevisto. Mas e o improviso? Quando é que você tem que improvisar para chegar no resultado que você até planejou? Né? Se preparou, a equipe, está todo mundo certo, mas, cara, tem que dar um jeito de improvisar, né? No trabalho e na vela. No trabalho, na empresa e na moto, na viagem, enfim. Como é que se improvisa? O que isso significa? Eu acho que quando a gente está em cima de um barco, a questão do improviso tem algumas situações diferentes. Né? A primeira é em uma regata, em uma competição. Quando o vento muda, naturalmente a tua estratégia, que estava toda planejada, organizada na tua cabeça, e tu executando aquilo ali com toda a maestria, mas o vento mudou, vem a questão realmente do improviso, a situação mudou e mudou para todo mundo, né? Mas mudou de acordo com a minha estratégia, realmente não faz mais sentido. Então, existe uma questão de improviso e que, obviamente, que a experiência vai te trazendo alguns improvisos melhores, mais evoluídos. E o segundo ponto é aquele navegador que ele realmente sai para passear. Eu vou passar o final de semana na ilha, vou passar o final de semana, vou para Lagoa dos Patos e vou voltar. E
e aí dá uma questão realmente de tempo de ou o barco, né, quebra, ou o vento muda, esfria, e aí tu não tem a roupa adequada, tu não tem comida suficiente, tu não tem os recursos que tu gostaria de ter, e aí realmente vem uma questão de improvisar com as ferramentas que tu tem no barco, né? Eu acho que nada além do que está no barco é recurso, né? Só aquilo lá que efetivamente está no barco. Então a questão do planejamento realmente é bastante importante, mas a gente já viu aí, tem vários filmes aí de náufrago que acontece, que o pessoal fica no mar de semanas, meses às vezes, e sobrevive. E então a questão do improviso geralmente dá, obviamente, um trabalho significativo, uma frustração muitas vezes, mas sempre quando aquela situação ela se resolve, ninguém chega aqui no clube com uma boa história para não contar, né? Todo mundo chega com uma história nova, e aí o grande lance, eu acho, da comunidade é compartilhar essa experiência, e aí os outros vão aprendendo e o erro não se repete depois. Eu digo que quando vem a questão do improviso, aparece o modo Easy Rider, né? A gente sempre tem que dar um jeito de resolver a questão. E o motociclismo ele passa por uma questão muito importante também, que é a capacidade de você tomar decisão rápida, né? Você está num momento que vai enfrentar uma dificuldade, seja na pilotagem, aparecer um buraco, um animal cruza, um carro corta a frente, você tem que ter aquele raciocínio rápido para evadir, escapar daquela situação. E isso ajuda na hora do improviso também. Numa viagem pode dar um problema que uma estrada interditou, pode dar um problema que uma moto estragou, e tem desde um arame de rico, um enforca-gato, um cadarço, alguma coisa que vai resolver para você ajudar, uma silver tape que todo mundo tem ali na bagagem para ajudar. Então, a experiência ajuda a gente a tomar uma decisão melhor na hora do improviso. Isso aí, quem falar que nunca passou um perrengue ou improviso numa viagem de moto ou entre um grupo de moto, andou pouco. Ótimo, excelente. Até, Marcelo, tem uma questão também, o Guaíba, desde a enchente do ano passado, o Rio Guaíba ele mudou muito, né? A profundidade dele mudou muito, ele está completamente tomado de troncos e galhos de árvore preso no fundo, então hoje é muito comum de acontecer dos barcos estarem andando e bater em alguma coisa, e algumas pessoas já se machucaram de uma forma bastante grave, até em função disso. Então, assim, hoje todo mundo já está mais atento em cima do barco para evitar acidentes maiores, né? Porque é um risco novo que surgiu a partir da enchente do ano passado, e que, de acordo com alguns acidentes que já aconteceram, todo mundo já, enfim, temos essa lição, né? O Guaíba ele está diferente do que estava há 1 ano e meio atrás. É muito parecido, tomando um pouquinho a palavra aqui, talvez o Fernando pudesse dizer, mas é muito parecido quando a gente tem um planejamento, um mapa, um roteiro a ser seguido, que alguém levantou aquele roteiro e te dá algumas referências, por exemplo, mas chove, faz vento, aquela referência já mudou de lugar. Às vezes, quando você tem um mapa na mão e o terreno muda, segue o terreno, porque o mapa a estratégia já perdeu um pouco o sentido, né? Fernando, você sairia agora para dar uma volta de barco com o André? Sairia, com certeza. André, você sairia agora para dar uma volta de moto com o Fernando? Na carona, com certeza. Que maravilha. A gente não vai poder abrir para perguntas, né? Mas essa aqui é só uma experiência que a gente quis trazer para vocês. A gente vai ter uma segunda rodada agora. E eu queria agradecer muito, muito, Fernando, André. Muito obrigado pela presença, pela participação. E olha só, morram de inveja, porque tá cheio de gente que queria estar aqui contando as suas histórias, né? Tenho certeza. E tem gente sorrindo para mim, né? Obrigado, gente, tá? E sigamos aí na festa. Valeu. Salva de palmas, Valeu. pessoal. Obrigado, gente. A forma como assistimos TV mudou, e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo.
oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. A apresentação aqui é rápida. Começar pela Martina. A Martina, empresária, navegadora, velejadora. Ela vai contar um pouquinho a história dela. E assim como o Fernando, eu comecei mais tarde e tal. Tem gente que começa muito cedo. E não tem horário, não tem data, não tem idade para começar. O negócio é começar, isso que é o bacana, né? E a Tatiana, psicóloga, né? Motociclista, vai contar a história dela também. Você está com o microfone na mão. Eu queria começar da seguinte forma. Não quero repetir as perguntas, né, a conversa aqui, mas alguma coisa vai ser muito parecido mesmo, né? Conta aquela tua história de como é que tu foi feita. Acho que talvez isso seja até meio vergonhoso, que tem os meus pais aqui também. Mas, realmente, a minha ligação com a vela é muito profunda, porque ela é hereditária. Os meus bisavós já velejavam. Os meus avós ajudaram a construir um dos clubes, o Jangadeiros, aqui. Ajudaram a construir a ilha do Janga. E os meus pais se conheceram velejando. Era uma dupla. Meu pai foi substituir a dupla da minha mãe. Eles se conheceram numa festa junina no clube. E assim começou. E eles brincam até hoje que num campeonato em Ilhabela eu fui feita num barco. Então, a Martina sem vela não existe. E a partir daí eu segui. Eu tive no início assim, o acompanhamento do Optimist, que é a primeira classe que inicia com mais ou menos 7 anos. Eu acho até que eu já estava com menos que isso e já estava tentando estar no barquinho ali. Tive uma fase assim, que eu sentia muita falta da turma, que eu tinha uma certa idade, 2 amigas não queriam mais velejar. Aquela questão de homens e mulheres na infância tem uma diferença muito grande. E quando as amigas saíram, eu não quis continuar. E parei, assim, acho que uns 5 anos, mais ou menos, e comecei a ter outras vontades, outras classes também. Comecei a sair só dessa classe mais básica, que é o Optimist, que é uma das maiores classes do mundo, que é a classe infantil. E comecei a gostar mais de barcos de dupla e muito mais depois em barcos de oceano, que são barcos maiores, né, esses que a gente vê aqui no Trapiche. E fui me interessando, acho até, meu pai, nem sei o que ele achava disso, mas eu chegava para os amigos dele e dizia, olha, posso velejar contigo hoje? E aí eles diziam, não, vamos. E normalmente a vela, como é um público muito masculino, é difícil às vezes ser inserida, e eu com 1,58 m também, as pessoas, o que essa pequenininha vai fazer aí no barco, né? E volta e meia eu fui achando meu lugar, fui aprendendo muita coisa, observando, e acho que a prática foi o que me trouxe muito da vela, assim, foi querer estar interessada, motivada com isso e nunca mais saí. Então eu voltei ali com uns 16 anos e até hoje impossível linkar com isso e linkei mais ainda com o trabalho, né? Então aí fechou todas. Mas começou assim. Imagino que tenha sido bem diferente, né, Tatiana? Porque na moto é diferente, né? Mas não tem como fazer. Não tem, né? Mas conta aí como é que começou. Bom, obrigada pelo convite. Eu acho que é bem importante a gente estar aqui representando o nicho feminino, né, em todas as áreas, né, e principalmente no motociclismo. Comecei com o meu marido, então, né, ele estava aqui há pouco tempo, conversando contigo, mas eu fui aos pouquinhos, eu fui me apropriando da motocicleta. No início eu não ia nem na garupa com ele, né, eu ficava assistindo de longe, eu acompanhava de carro de vez em quando. E, aos poucos, eu fui me encorajando. Então, quando ele entrou para o grupo da Harley Davidson, eu nunca mais saí da garupa, porque ele comprou uma moto para que eu pudesse andar com ele. Né? A gente estava ficando mais afastado, então nos unimos aí nesse momento. Né? E, com isso, acompanhando ele e não saindo mais, de fato, da garupa,
compartilhando dos momentos com os grupos, eu fui me interessando, né? Vendo as meninas que estavam pilotando. E vem. E eu também, né? Com o meu 1,53. Então, assim, né? Desvantagem. Não achava que seria possível. Mas, com isso, o apoio das outras gurias, eu fui, né, me encorajando, achei uma moto que me adaptasse e segui. Então, há 5 anos, eu faço parte, né? Eu e mais um grande grupo de meninas, porque a cada ano a gente vai incentivando mais uma. Recentemente, a gente tem uma mocinha aí, linda, maravilhosa, a Aninha, está aí com a gente, a nossa mascote, 20 e pouquinho. Lá está ela, querida. Né? E é isso, a cada ano a gente incentiva mais uma e vai aumentando o nosso número de pilotas, né? Que seja na Harley, que seja em outros segmentos do motociclismo, mas é muito bacana. Não foi medo de andar com o Fernando, então. O Fernando é um bom piloto. Não, o Fernando então é um bom piloto, é um bom instrutor, junto com o grupo todo, né? Os guris são muito acolhedores e nos apoiam, assim, né? A cada dificuldade que a gente enfrenta, eles estão lá para nos ajudar. Acho que isso é uma das coisas que mais enriquece qualquer comunidade, eu diria assim, qualquer segmento, qualquer coisa, né? É a gente acolher de fato, né? E tu falaste, Martina, e vocês falaram, e é uma verdade, né? Cara, tá muito masculino qualquer coisa. O grupo de moto é só homem, o grupo da vela é só homem, qualquer lugar, né? Então acho que esse espaço tem que ser conquistado, ele vem sendo conquistado, e acho assim, infelizmente é só agora, eu diria assim, né? Mas que bom, né? Que bom. E gente que vai chegando na vela, no motociclismo, mulheres, meninas, sempre serão bem-vindas. Então, isso é um pouco também do que a gente prega, eu diria assim, né? Um pouco da nossa missão, né? Martina, a vela, alguém olhando de fora, eu sou de fora da vela, né? Eu não sou alguém que conhece. Mas a vela, né, a atividade, ela me passa uma calma, sei lá, uma calma, assim, uma tranquilidade, sei lá. Ou seja, não tem barulho. A moto tem barulho. E é muito bom o barulho para quem gosta, para quem curte acelerar e tudo mais, né? Como é que é isso? Faz uma correlação disso aí com a tua vida empresarial ali na loja, no e-commerce, aquela loucurinha toda, arrumar loja e tal. Como é que é isso? Olha, eu acho que tem o lado da calma, com certeza. A gente brinca assim, o ventinho social, até para assim, primeiros amigos que nunca velejaram, a gente sempre fala, tem que ser um ventinho bom, tem que ser aquela calma, aquele prazer. Realmente, o barco à vela tem a questão de não precisar necessariamente do motor, porque tu anda, né, eólico, né? Então, isso tem esse lado. Mas também tem o lado hardcore, assim, eu vou te dizer, regata, como o Bizu falou, agora tem até alguns cartazes da Seival, que é uma das maiores regatas aqui do clube. Tu entra pra Lagoa dos Patos, é, assim, uma loucura. Tu até, assim, tem momentos que eu pensava, assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, não queria, eu acho que realmente tá aqui, mas, como ele falou, depois tu chega no clube, tu fala, olha tudo que eu passei, assim. E eu acho que essa é uma das maiores ligações que eu trago, assim, acho que pra vida empresarial, é a questão de adaptação. Às vezes tu não tem controle dos fatores externos. E a vela é isso. Às vezes tu não tem controle do tempo, às vezes do nada vem um temporal. Eu já peguei vezes que eu peguei um temporal, daí o temporal tu achou que passou, daqui a pouco ele voltou com uma chuva de granizo na tua cara. E aí tu fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu acho que às vezes os pepinos, os problemas empresariais, a gente tem que levar dessa forma também. É mais um problema? Então tá, a gente trabalha isso, trabalha desafio. Então, eu acho que essa analogia com a vela, eu trago isso muito até para a própria equipe. A tripulação sincronizada, todo mundo está entendendo. Não adianta um querer virar para um lado, outro virar para o outro caçar a vela e o outro está folgando a outra vela. É uma sincronia, é uma harmonia, eu acho que com tudo. E a comunicação, às vezes, não precisa nem ser falado, mas todo mundo tem que estar junto. E eu acho que enfrentar esses desafios, não ficar colocando a culpa em ninguém e sim resolver o problema a gente já tem, sabe? Trabalho é isso. Então, assim, como é que a gente resolve? Como é que a gente se organiza para resolver isso melhor? E eu acho que isso traz muito a ligação com o empreendedorismo, né? E não só, acho que com o trabalho como um todo, não só quem empreende, mas quem CLT e tudo mais. Eu acho que é levar esse olhar dessa analogia, assim, vou enfrentar o desafio, de que forma eu posso levar mais leve isso. E eu acho que a natureza te coloca muito nesse teu lugar, assim, tipo, quem tu é, sabe? Então, eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que eu sempre tento trazer essa questão, principalmente da adaptação. Tu tem que te adaptar a qualquer momento da vida, seja uma fase, seja que tu perdeu alguém, um luto ou troca de trabalho. Então, tu tem que te adaptar e a vela te faz, acho que cair um pouco a ficha naturalmente isso, sabe? Então, é muito legal, eu acho que é esse ponto. Legal, Tatiana. Aí, do nosso lado ali, motociclista, tem o barulhinho, né? Aquele barulhinho ali
faz parte da tua viagem o tempo todo, né? E dá vontade de silenciar ele de vez em quando ou não? Não. Não. E quando trabalha com pessoas, que é o teu caso? Isso. Então, né, a psicologia e o trabalho com as pessoas, ele é, né, de fato, algo bem importante e sempre foi. E, assim, parar para escutar, né? O silêncio da escuta que diz muito. Né? E no motociclismo, o barulho que diz muito, assim, né? O convívio com as pessoas. E a gente tem histórias dentro do motociclismo que se encaixam com a psicologia, né? Se encaixam com as superações. Então, a gente tem histórias, né, de mulheres, uma em especial, que perde o seu esposo motociclista e se encoraja em pilotar para continuar no grupo. A gente tem famílias com autismo que vai na moto como uma terapia, com o seu pai, acompanha. Então, assim, as famílias unidas, né? E a gente vai junto com eles. Então, está sempre ligado. Onde tem pessoas, onde tem um grupo, né, que seja uma dupla na vela, enfim, tem, né, a questão terapêutica. Né? Então, o meu trabalho está sempre ligado, eu acredito, né, com isso. Então, lidar com as pessoas, conversar com elas, reunir e trocar, né, experiências. Está muito ligado com o trabalho da psicologia. E a escuta, como eu disse no início, né, tu tá ali prestando atenção, dando um pouco de si, né, e também buscando um pouco do teu paciente, eu acredito essa ligação total com o que a gente vive, né, com o esporte, independente de qual seja, as suas superações, né, enfim. E então acho que é bem por aí. Dá vontade de seguir falando um monte de coisa, né? Porque tem muito assunto e aí vai rendendo, vai trazendo outras coisas, né? Mas assim, eu queria abordar um outro ponto aqui. O que desafia vocês mais hoje em dia? Talvez muita coisa, mas puxa uma ou duas assim, sabe? O meu desafio maior é profissional. Não, o meu desafio maior é rodar mais quilômetros, é navegar por mares antes não navegados ainda. O que desafia vocês, pessoalmente? Olha, eu acho que a vela por si só, ela te impõe muitos desafios e eu acho que tem fases da vida. Eu já vi que tem fases que eu estou mais no monotipo, que são barcos menores de dupla, tem fases que eu estou nos barcos de oceano, que são mais 5 pessoas, às vezes até 12 pessoas. E o que me motiva, eu acho que é muito a tripulação, ser uma tripulação legal. Normalmente, eu não gosto muito de velejar sozinha, eu gosto de ter parceria, companhia. Eu acho que qualquer viagem que a gente faz, aquela jornada, tendo alguém para compartilhar é muito prazeroso. E eu acho que esses desafios... Eu me questiono muito sobre isso, assim. Como eu falei, por exemplo, às vezes tu está num temporal, numa situação, e tu fica, mas por que eu quero ir de novo quando eu cheguei? Porque essa regata, por exemplo, a Seival, é uma regata super desafiadora, é uma regata bem complexa. Normalmente ela vem com o temporal junto, e volta e meia passa o perrengue que for, e aí quando tu chega em casa, ou dá no outro ano, quando tu chega em casa tu diz, por que eu fui inventar isso, não quero mais, mas no outro ano tá lá de novo, né? E eu acho que isso é meio cíclico. Eu acho que é tu ter esse time, assim, não quero voltar, mas daqui a pouco tu pensa, mas olha como eu aprendi aqui. E eu acho que a vida te colocar nessas situações que tu não sabe o que tu vai aprender é muito interessante, porque, como o Bizu falou, tu não tem como pular para fora do barco, tu não tem como parar aqui que eu vou descer e vou embora, tu tem que aguentar. Às vezes seja uma regata, seja um passeio, seja atravessar um oceano. Então... tu lidar, eu acho que não só com os outros, mas contigo mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que o que me desafia é muito essas analogias de como enfrentar tudo isso. E aí tu tá sempre aprendendo. Eu acho que essa curiosidade, talvez, esse aprendizado é uma coisa instigante. E eu acho que a vela traz muito disso. Nunca tu vai sair, por mais que seja o mesmo vento, na mesma época do ano. Se tu sair, tu pode bater num banco diferente porque teve enchente, pode ser um tronco que tu não viu, pode ser uma coisa que talvez tu não prestou atenção porque tu estava lá embaixo, dentro do barco, e daqui a pouco aconteceu alguma coisa. Então, assim, são várias curiosidades e experiências que aquilo vai te enriquecendo e tu pensa, na próxima eu não vou errar aquilo. Já marquei na carta aqui que aqui tem um tronco. Então, eu acho que aquilo ali vai te... talvez criando uma autoconfiança, principalmente, e acho que rebobinando essa motivação, assim. Então qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Eu quero aprender mais. Eu acho que é bem esse ponto, assim, é mais motivador. Então, acho que desafios, né? Tu fala. No trabalho é bem aquilo que eu comentei antes da escuta do outro, né?
É tu estar pronto para poder ouvir de fato a dor do outro e ajudar ele nessa busca. E no motociclismo, todo dia, para mim, em especial, o meu desafio é, como o Fernando comentou antes, né, no outro podcast, enfim, de ir e voltar, né, em segurança. E o meu desafio é esse, é me encarar, porque eu tenho medo. As meninas, principalmente, me perguntam, tu tem medo? Tu não tem medo? Como assim? E faz parte, eu disse, tenho, gurias, tenho medo. Mas é o meu medo que está ali me ajudando a ter mais atenção no buraco, a ter mais atenção na velocidade, a ter mais atenção naquilo que eu tenho para vir na minha frente, assim. E porque são coisas que a gente não espera. Por mais que se planeje a viagem, tu não sabe o que vem. Não, é um outro que te atravessa, né, que se atravessa, enfim, tu sabe a estrada como é que é. Então, o desafio é esse, é eu me encorajar todos os dias, é eu querer ir, fazer o meu melhor, né, não dar trabalho para ninguém na estrada, principalmente, né, e voltar com segurança e ter o prazer disso. Né? Além de tudo, ter prazer em estar com a cara no vento e mostrando para todo mundo, assim, a gente pode, é possível. Né? Essa coisa do se desafiar, nunca vou conseguir. Não, eu consigo. Vamos junto, a gente te ajuda, a gente está, né, tá contigo. E essa acho que é uma das partes mais importantes, assim, né? Tu ter alguém do teu lado e que te diga, vamos, eu vou contigo, eu te ajudo, eu te ensino. Porque, lógico, assim como o barco, eu estou sozinha na minha motocicleta. Mas eu sei que eu tenho uma rede de apoio ali, né? E as decisões eu vou ter que tomar. Mas, enfim, é gratificante, é prazeroso poder dominar um pouquinho, né, essa máquina aí. Até vou te complementar aqui. Eu acho que essa fase da vida que eu tive, assim, não na vela, foi exatamente o que eu senti. Tu ter com quem compartilhar, com quem dividir. Porque às vezes tu não tá bem e aquela pessoa vai te motivar, e às vezes aquela pessoa não tá bem e tu motiva ela. E eu acho que esse senso coletivo que tanto os harleiros, os motociclistas têm, a vela tem muito disso. É aquela parceria, aquela história para contar que o Bizu falou, chega aqui na Copa, tá acontecendo a entrega de prêmios, tu tá trocando experiência, tu tá trocando desafio, o que tu passou. E eu acho que esse senso de comunidade é muito forte em ambas. Então, isso é muito legal, porque isso te dá vontade de estar aqui, estar tomando um chopp, conversando, batendo um papo, porque tu sabe que às vezes as outras pessoas estão entendendo o que tu está passando. E eu acho isso muito legal. Eu acho que isso faz a gente ficar. Senão a gente vai embora, senão não faz sentido por si só, às vezes. Eu acho que esse senso dessa troca é uma conexão com muitas pessoas que talvez palavras não sejam claras, mas a experiência, talvez tu nem precise dizer palavras, mas a pessoa sabe que passei também aquele temporal, sabe? Passei aquele perrengue. Então é uma empatia muito grande que acontece quando tu tá em grupo, assim. Isso é muito bacana. Maravilhosas. Eu ia trazer o assunto do medo aqui, né? E vocês já trouxeram, acho que bacana, ótimo, né? E, cara, muito aprendizado, né? Obrigado aí por vocês estarem aqui. A gente quer sempre dar esses espaços, assim, e já falamos, enfim, sobre isso. A gente vai finalizar, porque o pessoal quer escutar música também, o Marcelo está falando demais. Mas a mesma pergunta que eu fiz aqui para os meninos, né? Você andaria agora na moto com a Tatiana? E você andaria agora na moto no barco com a Martina? Agora! Andaria. Há algum tempo atrás, antes da moto de estrada, a gente teve moto aquática. Então, eu também tenho até uma carta de arraiz, né? Andaria, com certeza. Com certeza. Então, você andaria com ela na moto aquática? Olha, com certeza. Inclusive, por conta desse evento, a primeira vez que eu andei de moto, eu andei de Harley. Então, a minha régua tá lá em cima. Adorei. Daria certo. Maravilha, que bom, gente. Muito obrigado para vocês também, pela participação. Tudo aqui ao vivo, gente. Nenhuma pergunta foi combinada, nenhum dos dois papos aqui. E assim que se faz, a vida é essa, o motociclismo é isso, a navegação é isso. Aliás, no motociclismo, algumas modalidades se navega também. Você recebe uma planilha sem conhecer, você tem que chegar lá, né? Então, tem uma aproximação muito grande aí, tenho certeza. Obrigado a vocês todos. Gente, agora tem sorteio, mas antes, salva de palmas. Muito obrigada. Obrigada. Eu andaria, com certeza.